Então, boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação e vamos levar hoje a cabo mais um webinar, hoje sobre estes temas da democracia e da participação, e gostava de saudar as duas escolas aqui envolvidas, a secundária Dom João II em Setúbal e o agrupamento professor Rui Luís Gomes no Seixal, que acederam a este nosso convite, no sentido de poderem aqui vir de alguma forma partilhar as suas ideias, partilhar aquilo que já fazem hoje de relevante nas suas escolas, e isso é tão importante que levará com certeza outros alunos a participarem de uma forma mais ativa em tudo aquilo que são os diferentes processos de construção dos diferentes instrumentos e dos diferentes recursos que temos nas escolas. Gostava de vos referenciar que neste momento decorre, em função de inscrições que ocorreram durante o mês de outubro, uma iniciativa denominada Voz dos Alunos@DGE, onde cerca de mais de 65 escolas estarão em direto com dirigentes da Direção-Geral da Educação e com o Sr. Ministro da Educação, aliás, como aconteceu há cerca de 2 semanas atrás, para opinarem sobre aquilo que podíamos alterar no currículo, na escola, no refeitório da escola, nos espaços da educação física, nos diferentes espaços consagrantes à volta de tudo aquilo que é o processo da escola, daquilo que podíamos alterar nos documentos educativos da escola, e portanto é um pouco para tentarmos perceber o que é que vocês sentem que criámos esta estrutura denominada a Voz dos Alunos@DGE. Nenhuma destas escolas, penso, que participa, mas para o ano com certeza que poderão participar. Uma outra nota tem a ver com o facto de termos, há cerca de um mês, concluído o nosso último périplo da cidadania, onde procuramos levar para junto dos jovens uma questão muito simples, duas questões muito simples, que foram debatidas durante as tardes de trabalho, enquanto professores em diferentes salas trabalhavam exatamente o mesmo tema, os alunos em salas contíguas trabalhavam esse tema. Tinha a ver com as redes sociais e como é que elas beneficiam ou não beneficiam as questões da participação e da democracia. Vocês, jovens, que são tão utilizadores dessas mesmas redes sociais, e depois, numa outra vertente, até que ponto nós podíamos fazer rejuvenescer tudo aquilo que esteve subjacente à implementação, à criação, àquilo que é hoje e que é, desde 25 de abril de 74, este mesmo 25 de abril. Quais são as formas que temos para o rejuvenescer? Nomeadamente nas questões que têm a ver com a votação. Ou seja, hoje este webinar denomina-se o direito ao voto. E, portanto, este direito ao voto foi um direito adquirido no 25 de abril de 1974. E isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença para homens e faz toda a diferença para mulheres. Mas faz muito mais diferença para mulheres. Não farei agora uma dissertação aqui sobre isso, mas é muito interessante aquilo que as raparigas com quem trabalhamos sentem hoje em função daquilo que não podiam fazer desculpem, antes do 25 de abril de 1974. O sair do país, o viver sozinha, o ter um emprego, enfim, independente, o ter condição para, enfim, opinar e fazer participação ativa na sociedade. Portanto, muitas destas limitações foram retiradas em função do 25 de abril de 1974. Esta participação e esta democracia é muito relevante. E parece que, nesta fase, estamos num momento em que não nos podemos resignar, em que temos que semear todos os dias e regar muito bem esta plantinha da democracia, que tem muito a ver com a participação. E porque é que os jovens não participam? E porque é que em 1975 mais de 91% das pessoas em Portugal votaram? E porque é que nas últimas eleições só 52% das pessoas é que votaram? O que é que leva a que não se vote? O que é que leva a que os jovens não votem? O que é que leva a que os jovens não participem?
E, portanto, são estas muitas das perguntas que eu vos gostaria de fazer, mas quer os alunos que estão na secundária do João II, quer os alunos que estão na professora Rui Luís Gomes, com certeza que tentarão também eles aqui responder a estas perguntas. Uma nota final para a participação democrática local. Aquilo que são as eleições locais no vosso concelho, no concelho de Setúbal, no concelho do Seixal, onde há uma eleição autárquica com 3 boletins de voto, um para a Assembleia de Freguesia, que elege o Presidente depois da Junta de Freguesia, um para a Assembleia Municipal, que elege diretamente o Presidente da Assembleia Municipal, ou melhor, que elege a Constituição da Assembleia Municipal, e depois a partir daí sai o Presidente da Assembleia Municipal, e uma para o Presidente de Câmara, que sai efetivamente o Presidente de Câmara dessa votação. Portanto, estes 3 boletins de voto, que muitas vezes acabamos por preencher, não percebemos muito bem qual é o verdadeiro alcance de cada um deles. E eu acho que temos que começar localmente, por aqui, por tentar perceber como é que a nossa participação pode ser o mais efetiva possível e pode ter a maior razoabilidade em função daquilo que é a necessidade premente daquele território onde vivemos, da comunidade onde estamos inseridos, do sítio onde estamos todos os dias, da escola que frequentamos todos os dias. E, portanto, essa tem que ser a nossa intervenção, essa tem que ser a nossa vontade, e essa, com certeza, é a vontade destes jovens que aqui estão hoje, para tentar passar para outros aquilo que vão fazendo nas suas escolas de uma forma muito efetiva e daquilo que eu sei, de uma forma muito premente e muito capaz. Para vocês, desde já, os meus parabéns. Ao professor Mário Afonso, o meu agradecimento. À professora Fernanda Moreira, o meu agradecimento também. Depois, o agradecimento ao Rui Lima, que está aqui no controle técnico desta emissão e que tem sempre esta questão muito presente. E, enfim, é uma obrigação difícil para ele, mas que o faz sempre com muito gosto. Foi um gosto estar aqui também convosco e passo a palavra para a Fernanda Moreira. Fernanda, faz favor. Muito boa tarde ao David, muito boa tarde à Margarida e a todos aqueles que nos estão a ver. Nesta sequência, na sequência do discurso do Dr. José Carlos Sousa e de acordo com um estudo realizado na Escócia, se os jovens puderem votar mais cedo, são mais suscetíveis a continuar a fazê-lo. Portanto, esta foi a conclusão a que se chegou com este estudo. Ora, o que é que acontece nas escolas e nas escolas portuguesas e logo desde muito cedo, as crianças e os jovens são chamados a pronunciar-se relativamente a problemas que lhes dizem respeito. No que concerne o primeiro ciclo, há professores que logo no primeiro ano preparam os alunos quanto às suas responsabilidades, culminando na eleição do delegado e subdelegado de turma. Processo este que se vai prolongando ao longo da escolaridade obrigatória e cujas responsabilidades vão gradualmente aumentando, tanto para os alunos que votam, como para aqueles que são eleitos para os mais diferentes órgãos escolares. O votar no melhor livro do mês, no delegado e subdelegado de turma, no aluno representante dos seus pares, no Conselho Geral e no Conselho de Turma, todos estes são exemplos de atos de cidadania, mas cidadania ativa. Conclui-se então que o voto representa de forma direta o exercício pleno e racional da cidadania, exercício no qual, convém ressalvar, a palavra dos jovens é fundamental, na medida em que são eles que decidem o futuro. Face a este tema, temos perante nós os alunos da escola, das 2 escolas já nomeadas, e agora vou passar a palavra ao meu colega Mário. Mário. Obrigado, Fernanda. Começo por dar uma palavra de agradecimento à Direção-Geral de Educação, em nome do Agrupamento de Escolas Professor Rui Luís Gomes, em nome também do seu diretor. Fernanda, e aos alunos que estão na Escola Secundária Dom João II, muito obrigado também por terem aceito este desafio. E, por fim, uma palavra de agradecimento a todos aqueles que neste momento nos estão a acompanhar. Sem muito mais delongas, gostaria de dizer que, no que diz respeito a este webinar intitulado Direito ao Voto, ontem celebramos mais uma vez o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para o ano 2023, o tema foi a dignidade, a liberdade e a justiça para todos. E é neste sentido que, neste espaço de
partilha que nós durante aqui 1 hora pretendemos dinamizar é um apelo principalmente para alguns alunos que sabemos que estão inscritos, gostaríamos possivelmente de ter mais, mas temos alguns alunos aqui presentes connosco, e nesta questão de sensibilização para o voto, para a escolha, para a representatividade daquilo que são os seus pares, daquilo que é a sua consciência, de perceber que, de certa forma, a sua escolha é ouvida e é direcionada também para aquilo que são as suas questões em termos sociais. Eu também apresento daqui a pouco 2 jovens de 11º ano, que eles depois farão a sua apresentação, onde começam com a respectiva dinamização do tema. Por fim, não tão mais importante, eu gostaria acima de tudo que este webinar, e volto a reforçar nas camadas mais jovens que nos estão a assistir, seja um momento de inquietação, que provoque com que cada um de nós se desinstale daquilo que estamos habituados, que consigamos olhar para aquilo que está lá fora, que rodeia, que está mal, que está bem, que está menos mal, perdão, que está menos bem e que queremos corrigir. E sim, e a maior parte destas vontades, destas mudanças, é por uma coisa que se chama voto, é por uma coisa que se chama escolha, é por uma coisa que se chama uma consciência crítica e amadurecida. Portanto, também sem mais demoras, peço à minha colega que faça a apresentação, a minha colega Fernanda Moreira, a apresentação dos alunos que vão introduzir o tema, e sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito bem. Então, eu vou pedir aos nossos alunos que estão aqui connosco, sim, uma vez que nós estamos aqui todos em comunhão, que sejam eles próprios a apresentarem-se e a dizerem, a enunciarem os temas que lhes são queridos neste âmbito e sobre os quais se vão pronunciar. Podemos começar pela minha direita. Olá, boa tarde, sou a Anair, sou do nono F e vim apresentar sobre a atualidade dos países e o voto na atualidade. Boa tarde a todos, eu sou a Joana, aluna do nono E, e vou falar sobre a evolução do voto e as diferentes idades permitidas para votar. Olá, boa tarde, eu sou a Beatriz Soares, eu vou falar mais especificamente sobre os direitos das mulheres e a abstenção. Olá, boa tarde, chamo-me Santiago Paiva e vou falar sobre a taxa de analfabetização e sou do nono F. Boa tarde, chamo-me Diogo, sou do nono E e vou falar sobre a influência que as pessoas têm sobre nós na questão de votar. Então, muito obrigados, meus caros alunos. Vou passar a palavra então à Margarida e ao David. Muito boa tarde a todos. Gostaria de me apresentar. Eu sou o David Apolónia, do 11º ano do curso de Ciências Socioeconómicas. Boa tarde a todos, meu nome é Margarida Dias e sou aluna do 11º ano do curso de Ciências Socioeconómicas. Nós gostaríamos de abordar o tema da idade mínima para votar, que atualmente é aos 18 anos. No entanto, por diferentes motivos que iremos apresentar a seguir, acreditamos que a idade mínima para votar devia ser os 16 anos. Inclusive, este ano nós tivemos a experiência de nos candidatar para a Associação de Estudantes e tivemos a mesa dos votos. E a verdade é que vários alunos de diferentes anos, com diferentes opiniões, dirigiram-se às mesas para votar e ficaram intervalos inteiros à espera para votar. E acredito que isso mostre uma grande responsabilidade cívica e vontade de fazer a mudança no ambiente escolar, que é um ambiente que nos inserimos. Não restam dúvidas de que os jovens estão interessados em fazer a mudança e em participar mais nas atividades políticas do seu país e no que nos diz respeito. Assim é necessário que haja uma formação cívica antecipada. Permitir que os jovens votem aos 16 anos pode promover uma educação cívica mais eficaz, capacitando-os com conhecimentos políticos e responsabilidade cívica desde cedo. Também a participação ativa, incluir os jovens no processo eleitoral mais cedo, pode cultivar um hábito de participação ativa na sociedade, encorajando o desenvolvimento contínuo ao longo da vida. Complementando aqui a minha colega Margarida, irei falar também sobre mais 4 temas. Um deles é o envolvimento juvenil,
que é, ao permitir que os jovens votem mais cedo, o Estado demonstra reconhecimento e valorização das suas perspectivas e preocupações, incentivando o envolvimento político desde uma idade mais jovem. Tomada de decisão que afeta os jovens, que é nada mais que muitas políticas governamentais têm um impacto direto na vida dos jovens, como a educação e o emprego. Dar-lhes voz nessas decisões pode garantir que as suas necessidades sejam consideradas de maneira mais direta. A redução da abstenção futura. Permitir que os jovens votem aos 16 anos pode ajudar a combater a apatia política, que é diminuir a probabilidade de abstenção quando atingirem a idade legal para votar. E é o desenvolvimento de habilidades cívicas. O envolvimento antecipado no processo democrático pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades cívicas, como pensamento crítico, responsabilidade social e compreensão das instituições governamentais. Agora agora conceda a oportunidade aos nossos colegas da Escola Secundária Dom João II para apresentarem as suas ideias sobre o tema. Muito obrigado. Muito bem. A Joana, creio que é a Joana, vai começar. Sim. A Joana vai começar com a sua preleção sobre um tema que lhe é muito, muito, muito grato. Então, vamos a isso, Joana. A primeira vez de que se tem provas históricas de que se pôde votar e que houve direito ao voto para eleger deputados que antigamente se chamavam de líderes ou governantes de cada país, começou no século V a.C., na Grécia. Nos dias de hoje, os requisitos mudaram muito, mas os requisitos antigamente era ser chefe de família, ter mais de 21 anos, saber ler e escrever e ser do género masculino. Claro que isso evoluiu e agora, sendo que começou há 26 séculos atrás, agora nós temos o mesmo método para eleger, mas como os requisitos mudaram, agora toda a gente pode votar, sem querer a sua etnia, religião, raça, idade. E depois há idades mínimas para votar. Portugal tem idade mínima de 18 anos, os Estados Unidos, em alguns estados, têm a idade de 21. Há muitos países, parcialmente na Europa, que usam a idade de 18 anos. Consoante o estudo da Escócia, e que eu concordo com os meus colegas da outra escola, a idade de 16 anos seria uma boa idade para votar, eu concordo plenamente com o que os meus outros colegas disseram, e em grande parte do mundo o direito ao voto muitos países têm a democracia, tirando os países que têm ditaduras ou que o voto é obrigatório, ou seja, meio que fica um dever. Agora passo a palavra à minha colega Beatriz. Então, após a implementação da Primeira República em Portugal, o que significava que anunciava-se o fim da monarquia, em 1911 foi aprovado uma lei que dizia que apenas chefes de família que soubessem ler e escrever e tivessem mais de 21 anos poderiam votar. Bom, a médica Carolina Beatriz Anjo, viúva, mãe, o que a faz automaticamente ser uma chefe de família, aproveitou-se dessa lacuna na lei onde não constava se o género tinha que ser feminino ou masculino e escreveu ao presidente da comissão, recenseado no segundo bairro de Lisboa, a pedir que o seu nome fosse incluído nos livros para que pudesse votar. Este nega e essa carta é passada posteriormente a um juiz. O juiz aprova e um mês depois a médica dirige às urnas para votar. Foi a primeira mulher a votar em Portugal em 1911, dia 28 de maio. 1913, como se tinha visto que uma mulher tinha votado, acabou por não ser o objetivo quando foi implementada a lei em 1911, corrigiram a lei, voltaram atrás e então foi decidido que só os homens é que poderiam votar. Foi apenas em 1931 que as mulheres tiveram direito ao voto, mas ainda assim com algumas limitações, tais como tinham que ser chefes de família, ter o ensino superior e tinham que ter os bens e uma família própria, ou seja, tinham que ser independentes. Em 1933, 2 anos depois,
As mulheres voltam a poder votar, já com outras limitações. Solteiras, maiores de idade, que vivem sobre si, e as mulheres passam a poder ser eleitas também. Em 1934, as primeiras mulheres eleitas na Assembleia Nacional são Margarida Guardiola, Domitília de Carvalho e Cândida Pereira. Apenas 34 anos depois, em 1968, Marcelo Caetano, a chefiar o governo, faz com que todas as pessoas que soubessem ler e escrever pudessem votar. Em 1975, depois do 25 de Abril, foi implementado o direito ao voto universal em Portugal. Vou citar agora uma frase de Meghan Markle e que fala um pouco resume um pouco o que eu acabei de dizer. Quando votamos, os nossos valores são postos em ação e as nossas vozes são ouvidas. A tua voz é um lembrete de que tu és importante e tens o direito de ser ouvida. Obrigada. E passo agora a palavra ao meu colega Santiago. Olá, eu vou falar sobre a taxa da analfabetização. A taxa de analfabetização antes do 25 de Abril era cerca de 33%, ou seja, uma em cada 3 pessoas não sabia ler nem escrever. Nas primeiras eleições, depois do 25 de Abril, era cerca de 18%, e hoje em dia é cerca de 4%. Vou passar agora a minha palavra à Joana. Não é Joana? Então, é o Diogo. Boa tarde. Vou falar sobre a influência que as pessoas têm sobre nós. As pessoas têm uma enorme influência, como se sabe, incluindo nas decisões que tomamos. Mais concretamente, nas nossas preferências para votar, independentemente do conteúdo da votação. Pode ser, como já referido, uma lista, ou até a associação de finalistas, ou um representante de turma. Isto vai haver sempre uma grande pressão para que nós votemos em outra pessoa, ou seja, na preferência da pessoa que este quer. Este pode inventar notícias falsas para que a pessoa que nós pretendemos eleger, nós já não acreditamos nela e vamos votar no opositor, e fazemos assim e contribuímos para a vontade deste. Existem várias formas também para a mudança da nossa opinião. Como já referiu, uma delas eram as notícias falsas, e também podemos visualizar isso nas redes sociais, por exemplo, em vídeos, mas também poderá haver uma pressão a nível psicológico e físico. Agora passo a minha palavra à minha colega Anair. Olá, sou a Anair e vou apresentar. Hoje em dia, a atualidade sobre na maioria dos países pode-se ter a liberdade de votar. Porém, em certos casos, 49 países não têm esse direito. E dos 146 que podem, 21 deles têm o voto obrigatório. Que o voto obrigatório consiste em ser... As pessoas são obrigadas a votar, e trazendo então prós e contras, que no prós é a diminuição da abstenção e nos contras é tirar um direito de uma pessoa. Passo a minha palavra à minha colega Beatriz. Pessoalmente, eu mantenho-me aqui, não tenho uma opinião ainda muito bem definida sobre este tema, mas acho que ao implementarmos algo sobre alguém, principalmente relacionado à importância do voto e ao que significa, no fundo, votar, estamos a tirar o direito daquela pessoa de não se manifestar, o que eu também acabo por não concordar. Acho que devemos todos lutar pelos nossos direitos e chegar à frente e dizer eu não concordo e porquê, porque afinal é um direito que nós temos agora, mas há anos atrás houve pessoas que morreram para que nós o adquiríssemos hoje. Sendo assim, acho que não deveria ser obrigatório, no fundo, em que não podemos tirar o direito às pessoas de se manterem e de se abstenderem e não votarem, mas ao mesmo tempo, votar é um direito e nós devemos votar, devemos escolher quem é que nós queremos
porque depois não nos podemos queixar depois disso, porque quando não nos votamos, estamos a deixar que as outras pessoas votem por nós e escolham o nosso representante por nós. Então, em suma, este tema é um tema de muita discussão. Eu, pessoalmente, não sou nem contra nem a favor, não vou ter que estudar um pouco mais o assunto. E o que é que vocês pensam sobre... Sim, aliás, todos nós estamos muito contentes porque após o 25 de Abril todos tivemos direito a votar, não é? Sim. A partir dos 18 anos todos temos direito a votar. Então, como é que se justifica, e também vimos que a taxa de analfabetização diminuiu bastante, então como é que se justifica os níveis de abstenção tão elevados? Em vossa opinião, como é que nós podemos justificar esse facto? A percentagem de abstenção nas últimas eleições foi de 42% e deriva de vários fatores, dois deles imigrantes que não estão cá, já não fazem parte do país, não são retirados dos livros de voto, ou seja, eles ainda contam como eleitores cá em Portugal, e os eleitores fantasma acabam por ser um mito, porque as pessoas que já faleceram são retiradas dos livros, então acho que o que no fundo isto significa é que há um grande desinteresse da parte da sociedade em falar, em chegar-se à frente, porque elas também não são educadas para tal. Por isso é que a educação é a chave para nós mudarmos o mundo. Sem educação não se vai a lado nenhum, porque nós somos a mudança, nós fazemos a diferença. E isto tem que começar desde cedo. Isto tem que ser implementado e tem que se falar sobre isto, para que futuramente a taxa de abstenção venha a diminuir. Mário, se tu me permites, eu gostava de perguntar ao David e à Margarida como é que nós conseguimos fomentar o interesse dos jovens pela política. Pode ser? Eu acredito que grande parte dessa apatia pelos jovens da política vem por demasiada informação, muito diversificada. Nunca sabemos muito bem no que acreditar e no que não acreditar, que torna-se um bocado confuso para nós. Sim, eu também gostaria de reforçar um tópico que eu li, que é a tomada de decisão que afeta os jovens, que é que nós, jovens de 16 anos, podemos trabalhar e fazer os respectivos descontos, podemos ser condenados e não podemos votar. Eu acho que tendo tantas obrigações, por assim dizer, e não termos o dever de votar, eu acho que tendo o direito de votar mais cedo, acho que ia fomentar uma vontade dos jovens de querer participar, querer mudar o nosso meio. Porque a verdade é que nós, entre nós, em grupos de amigos, falamos bastante sobre o que acontece no país. Acho que preocupa-nos a todos, porque é um país onde nós vamos ter que viver. E neste momento nós não podemos fazer nada em questões políticas. E talvez se nos fosse dada essa oportunidade de mudar alguma coisa mais cedo, talvez nos ajudasse a participar depois também mais tarde e continuar a nossa participação contínua ao longo da vida. Como eu já tinha referido anteriormente, a professora também e os meus dois colegas agora, eu acredito e penso, muitos de vocês presentes aqui também, que ao falarmos sobre este tema nas escolas, ao espalharmos a mensagem, ao, no fundo, dizer o quão importante é votar, estamos a fazer com que as próximas gerações fomentem esse bichinho, essa vontade de mudar, de querer chegar-se à frente e, no fundo, fazer a mudança. E, como a professora tinha referido, na eleição do delegado e do subdelegado, raramente as pessoas nas eleições em que eu tenho estado presente, são em média uma pessoa, duas pessoas que não votam, mas o resto vota e toma uma decisão, toma um partido e, no fundo, a pessoa em quem eles votarem irá representá-los. Eu sou representante da minha turma e é muito importante para
para nós também, saber que trabalho é que nós temos que desenvolver, porque quando votamos em alguém temos que saber o que é que aquela pessoa nos trará, se é algo de bom, se é algo de mau, como é que ela nos pode ajudar e no que é que o nosso voto vai ajudar à vitória ou à derrota dessa pessoa. Então, resumindo um pouco, a educação tem que se falar sobre isto, tem que ser implementado, temos que as eleições, por exemplo, para a Associação de Estudantes também, na nossa escola, eu tenho notado uma grande quantidade, uma grande porcentagem dos meus colegas e amigos deixam de votar, não querem votar porque não vai mudar nada na vida deles. E depois eu pergunto-me, são estas mesmas pessoas que daqui a uns anos vão-se abster de votar e eu vou ser prejudicada, não só eu, mas todos aqueles que votam e também os que não votam, porque querendo ou não, ao não votar, não estamos a tomar nenhuma decisão, estamos a deixar que os outros decidam por nós. Então, vamos falar sobre isto, vamos divulgar a mensagem, vamos falar. Obrigada. Ora bem, então, esse teu ponto de vista, Beatriz, leva-me aqui a colocar uma outra questão ao David e à Margarida. Espero não me enganar o nome, já não seria a primeira vez. Como é que nós conseguimos, ou como é que nós podemos fomentar na escola situações de debate político? Acontece isso na vossa escola? É com frequência que acontecem situações de debate político em que os jovens apresentam os seus ideais? Isso acontece? Como é que é possível fomentar? Eu acho que na ocasião da eleição dos subdelegados e delegados, eu acho que os alunos votam mais por amizade, por aquele fulano é meu amigo, vou votar nele. Também eu nem quero ser delegado. Eu acho que isso acaba por acontecer bastante. E respondendo à sua questão, doutora Fernanda, eu acho que criando mesas de debate nas escolas, onde as associações de estudantes podiam apresentar alguma ideia ou assim, e nós, alunos, fazermos uma espécie de votação, como se fosse para o Presidente da República, só que para mudar alguma coisa na escola. E eu acho que isso iria diminuir a apatia pela votação. Na altura da campanha das listas, também é um excelente exemplo onde realmente os jovens debatem uns com os outros sobre qual é a campanha com que mais se identificaram, quais é que são as medidas que gostariam de verem na escola. Muitos alunos vieram ter connosco dizer eu gostava que fizessem isto, ou eu precisava muito de alguma coisa, e realmente acabam por debater uns com os outros sobre qual é a lista que querem que os represente, e acho que isso também implementa um bocado o senso crítico. Mário, eu não sei se tu tens questões para colocar tanto aos alunos do agrupamento professor Rui Luís Gomes, como aos alunos da escola secundária Dom João II, mas eu tenho aqui algumas questões que até foram colocadas por quem se inscreveu, questões bastante pertinentes. E há aqui uma que realmente nós estamos perante 1, 2, 3, 4, 5, 7 jovens. Temos aqui uma questão que é como é que conseguem contagiar, como é que os jovens conseguem contagiar os outros jovens, aqueles que têm uma cidadania ativa, ou seja, já vimos que há aqui jovens que refletem bastante sobre a sua atuação enquanto jovens cidadãos ativos. Também esses jovens já se perceberam que há outros, que é o deixa andar, deixa passar. De que forma é que os nossos jovens conseguem contagiar outros para uma cidadania ativa? Passava a palavra, se calhar aqui ao Diogo. De que forma? Os jovens acho que podiam também, entre nós,
tentar convencer os professores a fazer, por exemplo, visitas de estudo. Acho que era importante, por exemplo, fazermos uma visita de estudo a uma assembleia, porque nestas existe todos os dias inúmeras votações sobre coisas que os deputados apresentam, pronto, e acho que devia haver uma pessoa que nos conseguisse guiar nessa mesma visita de estudo e explicava melhor acerca da questão do voto e da vontade deste votar. David e Margarida, como é que vocês, que já estão no 11º ano, como é que vocês acham? Já têm mais experiência de vida do que, do que pelo menos aqui estes jovens, vossos colegas, pelo menos mais escolaridade, mais 10 anos de escolaridade. Como é que vocês acham que conseguem contagiar os outros jovens a terem uma cidadania, a adotarem uma cidadania ativa? De momento está a decorrer a Assembleia Municipal de Almada, a Assembleia Municipal Jovem da Câmara Municipal de Almada, onde um grupo de alunos formam como se fosse uma espécie de partido, onde dão ideias de coisas que possam ser feitas na cidade para tanto melhorar acessos pedonais para pessoas com deficiências motoras, tanto para outros espaços verdes e etc. Em simultâneo, temos também outro projeto, a Assembleia de Delegados e Subdelegados do Conselho de Almada, que, como o próprio nome indica, vai também no mesmo objetivo do projeto já referido pelo meu colega. No entanto, só para os delegados e subdelegados que também foram eleitos de forma democrática pelas suas turmas para representar a turma. Eu agradeço-vos muito terem falado, principalmente o David, nas Assembleias Municipais Jovens. Não sei se ele faz parte de uma Assembleia Municipal Jovem, a Assembleia Municipal Jovem de Almada. Como é que essas assembleias podem ser entidades dinamizadoras de práticas ativas no campo dos direitos humanos? É uma questão que foi colocada a quando da inscrição. É também para a defesa da liberdade de cada um nas suas escolhas. Eu acho que cada vez mais os jovens têm interesse pela política, onde querem mudar, talvez, o país com coisas do seu cotidiano. Mário, gostava de saber de que forma é que nós, em tua opinião, de que forma é que nós, escolas, podemos preparar melhor os alunos, os nossos alunos, os futuros homens e mulheres do nosso país, como é que nós podemos ajudá-los a tornarem-se cidadãos ativos e com um forte empenho na vida política da sua cidade, do seu concelho, da sua freguesia, enfim, do nosso país. Fernanda, antes de mais, vou brincar só um bocadinho. Não fugi, eu achei que eles é que têm o protagonismo acima de tudo, mas tenho que estar a acompanhar o webinar. Eu acho que chega aqui a uma determinada altura. Há aqui questões que foram tocadas e eu, ao longo desta participação, muito simpática, muito própria, com uma visão muito própria, e é esta liberdade, mais uma vez, que é dado aos alunos, neste caso, para conseguirem explanar este tema. Começámos por percorrer o tal friso histórico, falámos de figuras de relevo, a sua particularidade no que diz respeito a esta evolução do voto, a questão das mulheres, mas acho que acima de tudo é a atualidade. E na pergunta que tu fazias, é a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade enquanto educadores é, independentemente, eu isto defendi sempre, independentemente de eu ser professor da disciplina A, B ou C, há sempre um momento em que eu consigo, através dos conteúdos que eu possa estar a lecionar em sala de aula, há momentos em que eu tenho a liberdade de fazer um despertar de consciência aos meus alunos
para este conceito de escolha, de participação, de liberdade, de consciência crítica, de fazer sentir uma coisa que há pouco nós não referimos e eu acho que é importante, porque também temos aqui muitos educadores a assistir, que é um dos pontos fundamentais deste programa de recuperação de aprendizagens 23-24, que é a voz dos alunos. E ela cada vez é mais importante e possivelmente aquilo que nós temos como responsabilidade é tentar desmistificar, fazer a separação das águas entre aquilo que é, eu vou usar a expressão, as chamadas fake news e opinião, o senso comum daquilo que é a realidade, acima de tudo, e aquilo que é o concreto, e é objetivo, e é construído, e é participativo, acima de tudo. E já agora, por curiosidade, também tenho uma pergunta para fazer à Escola Secundária Dom João II. Nós temos estado aqui a fazer uma partilha também daquilo que temos deste lado, agrupamento de escolas professor Rui Luís Gomes. Já agora, se me permitem, só uma pequena nota à introdução do Dr. José Carlos Sousa. Nós estamos no Conselho de Almada, não no Conselho de Seixal, mas não há problema nenhum, é só para contextualizar geograficamente, e estamos inscritos efetivamente no programa da Voz dos Alunos da DGE. Pronto. Mas a nossa pergunta aqui à Escola Secundária Dom João II, principalmente aos seus alunos que estão aí, é como é que eles veem este exercício de democracia na escola? Também estamos disponíveis, mas já vi. Acho que o exercício nas escolas de votar é principalmente, por exemplo, os professores e o diretor da escola dividirem e fazerem várias listas, por exemplo, e permitirem fazerem listas de estudantes e listas de final de ano, finalistas, que assim podemos votar no nosso pretendido, na lista ou na associação de estudantes e na nossa vontade, ou seja, não dependemos de outros e estamos a exercer um direito nosso e pode-nos preparar para o futuro. Ao nós votarmos e ao dirigirmos às urnas aqui da escola para expressar a nossa opinião, como o Diogo tinha dito, por exemplo, nas listas, na Associação de Estudantes, na Comissão de Estudantes, estamos a dizer que é aquilo que nós queremos, que nós nos identificamos com aquela prática e que é algo que nós gostaríamos de ver a ser desenvolvido na escola. Acho que ainda há um longo caminho a percorrer e acho que ainda é um tema que tem de ser muito discutido, mas acho que estamos num bom caminho e pouco a pouco vamos chegar lá. Joana? Então, o exercício de democracia na nossa escola é basicamente a Comissão de Estudantes e a Associação de Estudantes, onde numa delas só alunos do 12º ano podem votar e na outra é abrangido pelos alunos do 7º ou 12º, porque é os alunos dos anos que temos na nossa escola, e muito basicamente com os delegados e os subdelegados. Cada turma tem um subdelegado, um delegado, e posso passar a palavra a um dos meus outros colegas. Então, eu pergunto, e nas aulas, há algum exercício de democracia? Não. Ou vocês sentem que há unicamente austeridade na sala de aula? O que é que vocês sentem quanto a isso? Eu gosto particularmente da disciplina de cidadania, porque tenho a oportunidade de me expressar e de debater sobre sobre os mais diversos temas que me interessam. Na sala de aula, eu confronto muitas vezes os professores sobre algumas coisas que eles dizem, é algo que estou a tentar melhorar, mas eu sinto que há uma maior proximidade entre nós também, entre a relação professor-aluno, que facilita depois na tomada de decisões. Eu posso ser capaz de, por exemplo, guardar um texto de um colega meu, de ficar responsável de mandar um TPC, e são coisas que são coisas que são permitidas porque me foi confiado a mim e porque viram que eu era apta para desempenhar tal função. Então viram em mim uma oportunidade e deram-me essa função e acho isso muito bom. Igual. Igual. Não, Santiago? Não. Acho que concordamos todos um pouco. Mário, acho que estão todos muito igualados. Estão todos de acordo uns com os outros. Nós gostaríamos também de responder a essa questão, que é, nós nas aulas temos a oportunidade
de escolher quando é que irá ser o nosso teste, dentro dos possíveis, claro. O que é uma espécie de democracia. Por exemplo, o professor diz-nos: vocês querem o teste hoje ou amanhã, um exemplo, e nós temos a possibilidade de escolher, o que fomenta o nosso interesse pelo assunto. Sim, eu acho que aqui, como disse o professor Mário, realmente existe sempre um momento nas aulas onde nós temos a oportunidade de expor o que achamos sobre qualquer assunto. Nós não temos a disciplina de cidadania, mas em todas as aulas temos, seja economia, seja filosofia, que é uma disciplina onde somos mais postos a pensar. Portanto, acredito que sim, que haja diferentes momentos nas aulas para refletir. Eu queria já dizer que eu concordo com o que os colegas disseram e, dito isso, eu particularmente sinto que quando nos é dada essa oportunidade, por exemplo, um bom exemplo dos testes, onde nós sentimos que somos ali um ponto importante na sala, que podemos realmente, que aquilo é importante e que nós participamos dessa decisão importante, como um teste, um elemento de avaliação. E quando nós somos incluídos, quando nós somos trazidos para essas tarefas, dão-nos uma responsabilidade, mas também nos demonstram variadas opções, às quais nós vamos ter o poder de escolher, como acontecerá futuramente, quando pudermos votar, vamos ter que escolher e optar entre os mais diversos candidatos ou partidos. Portanto, é já uma preparação, no fundo, assim, passa muito ao lado, mas é já uma preparação para o futuro. Portanto, a escola é quase como que uma micro-sociedade da sociedade que vocês irão integrar enquanto cidadãos ativos no futuro, não é? É uma preparação, assim, para a vida. Tem mais alguma questão para nos colocar? Deste lado pensamos que não. Penso que todas as perguntas pertinentes já foram colocadas. Mário, passar-te agora a palavra para as despedidas. Eu aqui vou contrariar um bocadinho o que o David dizia. Muita coisa poderia haver ainda para dizer, sem dúvida nenhuma. Mas nós não somos profissionais da televisão. E isto dá para todos vós perceberem em casa. Mas cada um de nós teve o cuidado de trazer e de partilhar aquilo que é a sua experiência e a sua visão. Enalteço, acima de tudo, duas faixas etárias diferentes em termos de escolaridade. Estamos a falar de alunos que estão a concluir um terceiro ciclo e estamos a falar de alunos que estão a meio de um percurso secundário, que já têm uma visão sobre um futuro mais próximo em termos profissionais, em termos de conquistas, de liberdades, cá estão, mas que tiveram muito cuidado e foram muito realistas na forma como evidenciaram aquilo que lhes toca. Ressalvo mais uma vez, todos aqui são chamados. Todos aqui são chamados no âmbito do exercício da sua liberdade, no âmbito do exercício da sua escolha, mas essencialmente, e isto é extremamente importante, que cada um saiba fazer o seu exercício de dignidade na escolha. É importante nesta questão do voto falar de uma coisa que se chama a verticalidade, ou seja, de saber aceitar as convicções, de saber também defender as suas convicções, mas que não haja ultrapassagem nesta liberdade, nestes espaços. E hoje em dia assistimos a tantos conflitos, e estamos a falar do conflito que pode acontecer aqui na rua, como poderemos falar nos conflitos mundiais pelo qual a comunicação social nos bombardeia constantemente e que nós sabemos que estão a acontecer. Mas, efetivamente, é neste webinar de direito ao voto, tomar uma consciência de que vivemos numa democracia, tomar a consciência de que cada um de nós, isto pode parecer repetitivo, mas nunca é mais, que cada um é importante na escolha, que cada um é importante na sua decisão, mas também que cada um possa ser um foco de mudança e fator decisor. Eu, da minha parte, agradeço aos colegas da Escola Secundária Dom João II, Fernando e os seus respectivos alunos, agradeço à Margarida e ao David, que agora neste momento estão aqui, podem se apresentar. Agradeço mais uma vez à DGE a oportunidade que nos deu. Rui, muito obrigado por este suporte técnico, e aos participantes todos aí em casa, nós queremos dar o nosso mesmo muito obrigado pela forma como nos ouviram durante
esta quase uma hora simpática de conversa. Sim, Fernanda. Eu gostaria só de terminar ao dizer que todos os presentes aqui, e especialmente nós aqui alunos, porque tenho uma maior proximidade com vocês, estamos a exercer a cidadania ativa ao participarmos deste webinar, ao falarmos sobre isto e quando sairmos daqui, o objetivo é propagar a mensagem e falar e não deixar que isto morra e vamos votar, vamos dirigir-nos às urnas, vamos mudar. Obrigada a todos e E agora também a nossa parte. a formação de cidadãos responsáveis, de cidadãos íntegros, de cidadãos transparentes. Cá está, como tu dizias, e muito bem, Mário, que não ultrapassem ninguém para atingir os seus objetivos. É esse o nosso lema, o lema da educação. Obrigada, Mário, obrigada, David, obrigada, Margarida, não me enganei. Obrigado, meus caros alunos, na quarta-feira estaremos todos juntos. E obrigada, DGE, por nos ter dado esta oportunidade. Portanto, a todos, um grande muito obrigada. Obrigada a todos que também nos viram aqui hoje. Espectadores, obrigada. Obrigado também para vocês. Muito obrigado. Resto boa tarde.